Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula. Nós estamos falando sobre cultos simultâneos, acreditamos ser uma ferramenta poderosa para crescimento da sua igreja. E hoje eu quero recapitular um pouco da nossa última aula. Nós falamos um pouquinho sobre o que é os cultos simultâneos. Nós compartilhamos algumas experiências com resultado de sucesso e também falamos sobre os valores importantes que nós precisamos desenvolver para a ferramenta dar certo. Falamos sobre ter um coração apaixonado pela visão e também sobre a persistência. E nessa segunda aula, nós vamos hoje tratar sobre o que é a ferramenta, qual é a diferença do culto simultâneo para as casas de paz e também as células. Nós vamos ver quais são as vantagens da gente desenvolver os cultos simultâneos, 4 motivos para você fazer e também algumas ações que você deve considerar antes de realizar os cultos simultâneos na sua igreja. Então fica conosco, tenho certeza que vai ser uma aula muito edificante. Primeiro slide, definindo a ferramenta. Afinal, do que se trata o culto simultâneo? Como nós falamos, essa visão ela consiste em recrutar toda a força humana da igreja e fazê-las convergir no cumprimento da grande comissão de Cristo, através das reuniões nos lares. Então, é nós pegarmos a mão de obra do diaconato, do ministério infantil, do ministério de louvor, do multimídia, de todas as áreas, e a gente transferir eles de realizarem apenas funções de culto para que eles possam realmente cumprir o grande chamado de pregar o evangelho para aquele que ainda não conhece. Em quais locais? Nos lares que os próprios irmãos oferecem para receber essas reuniões. Qual a diferença, então, entre culto simultâneo e casa de paz? Vamos lá. As casas de paz, elas consistem num trabalho de 8 semanas com recém-batizados. Nós temos visto elas acontecerem com muita excelência lá na igreja do pastor André Carvalho, em Ribeirão Preto, algo especial Deus está fazendo naquele lugar, é o idealizador aí das casas de paz, tem funcionado, e as casas de paz consistem então numa sequência, 8 semanas para as pessoas recém-batizadas com o objetivo de discipulado. Já as células, que é a permanência das casas de paz, né, elas se tornam permanentes com o propósito de edificação. Então, as casas de paz começam em 8 semanas e depois se transicionam para as células, onde elas, então, permanecem semanalmente acontecendo de forma fixa e permanente, com o propósito de edificação. Agora, onde entra os cultos simultâneos? Qual é a principal diferença? Essa daqui. Os cultos simultâneos têm o objetivo específico de evangelismo. Não é discipulado nem edificação. Então, são reuniões pontuais que o próprio pastor ou líder define uma data para acontecer, não é mesmo? Numa única vez, com o objetivo de pregar a palavra de Deus e fazer um apelo para que eles venham aceitar a Cristo e, num segundo momento, eles se dirigirem à igreja no que nós chamamos de culto da colheita, que daqui a pouco eu vou explicar sobre ele. Então, a diferença principal entre as casas de paz, as células e os cultos simultâneos é que o objetivo é evangelístico e também que eles são cultos pontuais. Eles não vão acontecer repetidamente ou numa sequência. Outra questão que nós podemos tratar aqui sobre os cultos simultâneos, quais são as vantagens que eu tenho ao aplicar essa ferramenta na minha igreja? A primeira delas é a multiplicação do impacto. Como nós falamos, você realizar 1 ou 2 cultos por semana no templo é muito significativo, Deus opera e a gente vê muitas coisas boas acontecendo. Agora, se a gente consegue, nos dias que não tem o culto oficial, nós realizarmos dezenas de outros cultos, você concorda que a gente tem uma multiplicação do impacto? Então, talvez esse seja o principal e a mais relevante vantagem. É você potencializar algo que já é poderoso, os cultos. Segunda vantagem, envolvimento da liderança e também dos membros. A gente percebe que muitas pessoas com potencial, quando ela não é aproveitada para uma determinada função, ou quando elas não se percebem participantes
do processo da igreja, elas acabam se desmotivando. Então, os cultos simultâneos é uma forma do quê? A gente envolver a membresia para realmente sentir a satisfação e o prazer de ganhar uma alma, de encorajar um desanimado, de fortalecer aquele que está enfraquecido. Tudo isso faz com que a pessoa, o membro, o líder, ele passe a ter uma nova motivação para com as coisas de Deus. E nós também, pastores, temos às vezes dificuldades de muitos membros quererem oportunidade, é ou não é? Eles querem louvar, eles querem pregar, mas às vezes nos cultos oficiais não é possível a gente oferecer chance para todo mundo. Então, quando nós oferecemos a oportunidade das pessoas realizarem cultos simultâneos, eles vão estar criando um ambiente onde ali eles podem desenvolver os seus talentos, eles podem aplicar os seus dons espirituais, eles podem ser usados por Deus. Então, isso daí vai trazer um benefício muito grande na liderança, na membresia, um entusiasmo novo para com a obra de Deus. Terceira vantagem dos cultos simultâneos é essa daqui, ó, salvação dos amigos e familiares. Nós entendemos que é mais fácil um amigo ou um familiar aceitar um convite para ir na casa de um membro, receber uma oração ou ouvir a palavra de Deus, do que ele aceitar ir até uma igreja evangélica. Então, um dos meios de nós alcançarmos amigos e familiares que ainda não estão abertos para vir na igreja é a gente realizar os cultos nas casas. Então, você vai perceber que a consequência da cultura do culto simultâneo estar dentro da igreja é a salvação de amigos, de familiares, uma maior quantidade de pessoas evangelizadas. Por quê? Porque ali naquele lar, ali naquela sala, ali naquele abrigo, as pessoas vão aceitar ir lá para ter um momento de fé. Amém? Outra vantagem que nós podemos entender é a flexibilidade para os horários. Tem muitas pessoas que elas até querem ir na igreja, mas às vezes é difícil por conta do horário do trabalho, às vezes ela trabalha de final de semana ou no período noturno. Então os cultos simultâneos nos dá essa flexibilidade da gente às vezes fazer um horário específico para alguns amigos e familiares que eles não poderiam estar na igreja, mas naquele horário específico eles vão aceitar o convite. Então essas são 4 das muitas outras vantagens, mas talvez as principais que o culto simultâneo vai proporcionar para a sua igreja. A multiplicação do impacto evangelístico, o envolvimento dos membros, eles vão ter um senso de propósito e pertencimento diferente, a salvação de amigos e familiares que não aceitam entrar numa igreja, mas vão aceitar ir até uma casa, e também a flexibilidade maior para você oferecer horários para aqueles que não podem estar nos dias de cultos oficiais. Eu quero agora falar sobre algumas ações pré-cultos. A gente entende que o culto simultâneo não é apenas você falar que vai acontecer e tudo bem. Nós temos que planejar, nós temos que tomar algumas atitudes prévias para que tudo saia conforme o planejado. As fases que antecedem o culto simultâneo, eu estou chamando aqui, né, as ações pré-cultos. Nós vamos ver que nós temos que definir as datas, recrutar as casas, capacitar a equipe e também abordar os anfitriões. Então eu gostaria de compartilhar essas ações uma a uma com vocês. A primeira delas é a escolha das datas. A gente entende que igreja que cresce é uma igreja que planeja de forma antecipada a sua programação e também as suas ações. Então, a gente costuma, no final do ano, compartilhar toda a programação da igreja do ano seguinte. Isso incluindo as datas dos cultos simultâneos, porque a gente entende que quando a liderança e a membresia, ela sabe de forma antecipada quais são as datas do culto simultâneos, isso faz com que ela já se prepare para esse movimento. Então, nós definimos previamente, aqui em Piracicaba, nós realizamos 4 rodadas de cultos simultâneos por ano. Então,
Cada edição do culto simultâneo, cada rodada, a gente oferece 15 dias para a membresia oferecer a sua casa ou marcar uma data. 2 semanas onde toda a liderança, onde todas as pessoas envolvidas se preparam para focar apenas em cultos simultâneos. Então essa é a nossa sugestão. Defina previamente 4 cultos por ano, onde você vai fazer aí os cultos simultâneos. Recrutamento das casas. Talvez você se pergunte, como eu vou conseguir as casas, pastores? Como a gente falou aqui, são as casas que serão oferecidas pelos próprios irmãos, liderança ou até mesmo você, pastor. A gente, quando percebe que está se aproximando dos cultos simultâneos, das semanas definidas de cultos simultâneos, a gente então começa a fazer as pregações intencionais, aonde a gente vai falar sobre evangelismo, onde nós vamos trazer pregações que falam os benefícios da gente abrir a casa para a presença de Deus. Você pode falar sobre Obed-edom, você pode pregar sobre as 7 casas que Jesus visitou, que em cada visita ele proporcionou um milagre de cura, de salvação, libertação. Então, as pregações intencionais nas semanas que antecedem os cultos simultâneos são fundamentais para você quebrantar o coração do povo para que eles queiram oferecer as suas casas. É você pregar de tal forma que eles vão sentir a necessidade de abrir os lares para realizar esses cultos com os próprios amigos e familiares. Então, nesses cultos que antecedem, mais do que a pregação intencional, a gente faz a divulgação de um chamariz, que é um presente, um mimo, algo simbólico que nós vamos presentear e oferecer às casas que receberem esse trabalho. Então, tem muitas pessoas que eles fazem uma arca da aliança, que a equipe no dia leva para presentear. Eu, lá na Quadrangular do Taquaral, nós usamos como chamariz um pequeno azulejo de EVA. O custo dele é menos de R$1. Um EVA grosso, a gente imprime um azulejo em papel fotográfico com adesivo e a gente cola, parecido com aquele azulejo do programa do Luciano Huck, Lar Docilar. Então, todas as edições que nós fazemos, a gente muda o tipo do azulejo. E isso é um chamariz, né? As pessoas querem receber para ter lá na sua área gourmet, na sua cozinha, todos os azulejos indicando que ela é uma participante ativa dos projetos da igreja. Então, um dos chamariz a gente tem feito aqui é esse pequeno azulejo que a gente oferece para quando a pessoa oferece a sua casa, ela ganha uma dessa lembrança. E também, nesse dia onde os cultos começam a ser intencionais para recrutar as casas, a gente também monta toda uma equipe devidamente uniformizada. Nós temos as camisetas com a marca do culto simultâneo, onde eles se posicionam para preencher as fichas de quem oferecer as casas. Então, você que vai começar a implementar a ferramenta, entenda algo. Às vezes, os primeiros apelos para a casa, às vezes não acontece como a gente espera. Às vezes é uma quantidade menor, às vezes são poucas casas. Então, qual que é a dica que eu dou? Ao invés de você esperar o culto acabar para as pessoas irem até o final no fundo da igreja para preencher a ficha, eu sugiro que após a pregação intencional você faça já um apelo, peça para a pessoa se dirigir até a frente do altar e ali naquele momento as equipes uniformizadas com a ficha já vão pegar o nome da pessoa, a melhor data para acontecer o culto e também o telefone. Então, eu acredito que principalmente quando você está começando a implementar a ideia, você não pode dar nem o tempo dela ter decidido na pregação até o final do culto, porque às vezes nesse intervalo o inimigo já vai trazer desânimo no coração dela. Então, nas primeiras vezes, faça o apelo, chama para frente do altar e ali você já tem uma equipe que vai abordá-la para que ela não caia na tentação, às vezes, de recuar dessa decisão. Outra dica: a ficha para preencher, básica. Não queira muitas informações, apenas nome e sobrenome, número do WhatsApp, o local onde vai ser realizado a casa,
e também um telefone para contato. Informação básica que vai ser já suficiente para o prosseguimento das ações. Então, as fases que antecedem: escolha das datas e recrutamento das casas. Essa, então, é a nossa segunda aula. Espero que você tenha sido abençoado e daqui a pouco a gente volta com a terceira aula, com mais ações que nós temos que realizar antes do culto simultâneo. Deus abençoe. Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula. Nós estamos falando sobre cultos simultâneos, acreditamos ser uma ferramenta poderosa para crescimento da sua igreja. E hoje eu quero recapitular um pouco da nossa última aula. Nós falamos um pouquinho